A série Os Anéis de Poder da Prime Video finalmente foi lançada e neste vídeo a gente pretende fazer uma análise do primeiro episódio. Meu nome é Marcos, eu sou um dos co-criadores do canal Peregrino da Terra-média. Em primeiro lugar, eu quero explicar como vão funcionar essas análises. A gente pretende que elas sejam panorâmicas, que sejam gerais, mas não vamos nos deter nos detalhes. A gente sabe que esses detalhes vão aparecer porque essa série é uma adaptação da obra do Tolkien e a obra do Tolkien tem muitos detalhes, porque como a gente vem destacando em outros vídeos, ele era um escritor extremamente minucioso, extremamente exigente, né? E os detalhes vão aparecer. Quando eles aparecerem, a gente pode reservar vídeos específicos para justamente analisar esses detalhes e cruzar a obra com o legendário. E também a gente não pretende aqui dar spoilers para vocês dos episódios, como a gente pretende lançar essas análises todas as sextas, de preferência antes do meio-dia, muitos não vão ter visto ainda o episódio. Então a intenção não é melar a experiência de vocês. No meu caso, os spoilers normalmente não melam a minha experiência, não estragam a minha experiência, porque para mim, efetivamente, o que importa é eu sentar e assistir, né, efetivamente a série, o episódio, o filme, seja lá o que for. Mas eu sei que para muitos saber informações de antemão estraga. Então a gente não pretende fazer isso aqui, certo? Então, essas análises elas pretendem ser globais, panorâmicas, claro, dando pistas do que está acontecendo ali, né? Porque senão também não faz sentido. E assim, então para começar, a gente pode falar aqui da estrutura geral do episódio. A estrutura geral do episódio é constituída de um prólogo, uma introdução e a apresentação de pelo menos 3 núcleos principais. Bom? E ao falar dessa estrutura, a gente também pode já falar um pouco do ritmo. Eu tenho acompanhado algumas críticas de pessoas, e críticas como sinônimo de leitura mesmo, né, de exame de análise da série, de algumas pessoas que teve o privilégio de assistir os 2 episódios antes, pessoal que produz conteúdo, uns críticos de TV e de cinema, alguns reclamaram do ritmo um pouco lento. Assim, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que destacar, se o ritmo está lento, isso quer dizer que a história está sendo bem contada, porque esse ritmo, de certa forma, se aproxima do próprio ritmo do Tolkien de contar histórias, né? Voltando a repetir, o Tolkien era muito minucioso, então ele era um pouco realmente prolixo. Eu não vou nem dizer que era prolixo, né? Porque isso pode passar a ideia de que existe um defeito na sua prosa, mas não é isso. Ele era um pouco prolixo no sentido de que ele realmente se dedicava às minúcias e aos detalhes. Então, se a série está sendo acusada de ser lenta, isso quer dizer que o seu roteiro está próximo da própria forma que o Tolkien contava suas histórias. Ele se demorava realmente nos detalhes, ele tinha muito cuidado, ele tinha uma ideia de composição estética muito clara na sua cabeça. Em outras oportunidades a gente pode falar justamente disso, das suas ideias estéticas, né, de subcriação, enfim, da impressão de verdade que uma história tem que passar para o leitor. Enfim, ele tinha umas ideias muito claras, por isso que ele era tão dedicado e tão minucioso justamente aos detalhes. Assim, em primeiro lugar é isso. Se a série tá lenta, ela tá se aproximando da obra original, do Tolkien, a qual ela adapta. Em segundo lugar, eu quero dizer que esse ritmo ou essa lentidão, ela não é absoluta. Ela não é absoluta, pelo menos no meu ponto de vista. Ela é relativa. Em que sentido essa lentidão ela é relativa? Porque quando a gente olha a estrutura do próprio episódio, que é constituída justamente de prólogo, de apresentação desses 3 núcleos principais, no momento, o prólogo ele não tem nem 10 minutos, assim. Ele não tem nem 10 minutos. E ele resume milhares de anos. Ele resume milhares de anos. Eu sei que isso, de certa forma, é arriscado. Por que é arriscado resumir milhares de anos em menos de 10 minutos? Porque, assim, a obra do Tolkien tem uma multidão de fãs. Gente que vem lendo, que vem estudando, que vem se dedicando a essa obra, que conhece ela muito bem, certo? Então, talvez ver milhares de anos, eras resumidas em poucos minutos, seja de certa forma desagradável, certo? Mas é justamente falando daquela coisa de ritmo, né? E não só falando de ritmo, mas também falando da questão de direitos, porque eu não sei até que ponto a Amazon tem direitos autorais e que direitos ela tem
sobre essa história e o que ela pode adaptar efetivamente. Mas a gente não vai entrar aqui nessa discussão, certo? Mas o prólogo ele é muito rápido, ele é maravilhoso, certo? E a gente tem que destacar algumas coisas nele. Em primeiro lugar, esse prólogo ele tem uma voz narrativa que é a voz da atriz Morphy Clark, que justamente interpreta Galadriel. Então a gente já vê aqui um protagonismo dessa personagem. Desde os primeiros minutos a gente já percebe que Galadriel ela realmente vai ser uma das protagonistas da série. Então a história ela vai se desenvolver muito gravitando ao seu redor da sua história. Isso é muito bacana para quem é fã do Legendário e das histórias da Terra-média, certo? Eu sou suspeito porque eu já falei, vou repetir aqui, eu amo essa personagem, certo? Então eu já adorei. Mas não somente isso. A voz dela, né, como essa elfa importante, também remete a uma outra coisa que o próprio Tolkien falava sobre essas histórias da Terra-média. Ele dizia que essas histórias eram elfocêntricas. Em que sentido elas eram elfocêntricas? Elas eram contadas a partir da perspectiva dos elfos. Tá? Isso não quer dizer que outras perspectivas de outras raças, como dos homens, como dos anãos, como dos próprios hobbits, não fossem importantes. Não. Ele só está querendo dizer que as histórias que chegaram a nós, elas foram contadas por elfos. Então essa voz narrativa de uma elfa, ela já marca que a história, de certa forma, é elfocêntrica, certo? Claro, volto a dizer, volto a repetir, isso não é absoluto, isso é relativo, porque não há como você também contar uma história, uma série, com não sei quantos capítulos, com não sei quantos episódios, não sei quantas horas, certo? Só sobre a perspectiva de uma personagem, não é isso. Mas está marcando desde o início que existe sim uma centralidade, certo? Uma predominância dos elfos, tá? E nas suas relações com outras raças desse mundo, tá? Uma outra coisa que o prólogo traz que é muito interessante é o tom justamente épico. Tom épico, tá? O prólogo, ele não chega a regredir ao ponto de chegar ao mito cosmogônico da Terra-média, tá? A gente não vê ali a criação de Arda, que é esse planeta primevo na qual a Terra-média está, porque aí a gente ia muito longe, a gente ia chegar até a música do Ainur. Então, a gente não está falando aqui de um mito cosmogônico, mas a gente está falando, de certa forma, do mito de origem dos elfos. Claro, sob a perspectiva de Galadriel, mas Galadriel é uma das principais elfas. Então, essa história, de certa forma, tem uma validade por causa da própria legitimidade dessa personagem, na história élfica. Tá? Então, a gente vê nesse prólogo um mito de origem dos elfos. Em outra oportunidade, a gente vai ter como falar o que me causou um certo desconforto, porque assim, é uma adaptação. E como eu disse, resumir milhares de anos, resumir várias eras em menos de 10 minutos é um risco enorme, porque assim, é um batalhão de exército de gente que estuda, que lê, que ama aquelas histórias e que muitas das vezes não quer que elas sejam modificadas, certo? Então há muitas diferenças. Aqueles que estão acostumados com a leitura, Silmarillion, do Hobbit, do Senhor dos Anéis e de outras obras do Legendário, vão sentir um certo desconforto no sentido de que parece que a história da série está indo por um caminho diferente da história do Legendário. Vamos ver, só temos até o momento 2 episódios, tá? E se estão, a gente sabe que são mídias diferentes, a gente já comentou sobre isso em outro vídeo, e também não modifica nem a obra do Tolkien, nem muito menos a qualidade da série, que aqui eu não pretendo entrar nesses aspectos, porque eu também não tenho autoridade nem competência para falar, por exemplo, de aspectos técnicos como fotografia, como câmera, mas assim, tudo, ou como o CGI, eu não tenho competência. Eu não vou dar uma de sabedor, porque não é o caso. Mas assim, aquilo que eu vejo como espectador comum, eu já estou amando, assim, o investimento realmente está materializado, está concretizado ali. Porque o CGI está muito bom, os efeitos estão muito bons. Volto a repetir, estou falando do ponto de vista de um espectador comum. O pouco que eu posso me aproximar de aspectos técnicos talvez seja do roteiro, seja das histórias, né? Mas mesmo assim eu também não pretendo ficar aqui demonstrando um saber que eu não tenho, tá bom? Mas assim, tá maravilhoso. Especialmente no prólogo, como eu disse, que traz esse tom épico,
que traz um mito de origem, que é o mito de origem dos elfos, é maravilhosa as cenas. As cenas são maravilhosas. Como eu estava dizendo, para aqueles que estão acostumados com a leitura da obra, pode causar um desconforto, porque assim, a Primeira Era ela é praticamente condensada em pouquíssimos minutos. Tá? E no prólogo se faz referência a Valinor, e se faz referência às batalhas da Primeira Era, sobre as quais a gente também já falou um pouquinho em outros vídeos. Mas, para aqueles que ainda não leram o Tolkien, ou até mesmo não assistiram às adaptações do Peter Jackson, podem ficar tranquilos, porque justamente esse prólogo é para explicar, né, como funciona esse universo, de certa forma, e onde esses personagens estão situados. Então o prólogo, ele realmente, eu estou viciado no prólogo. Eu já assisti o episódio mais de uma vez e eu fico assim repetindo o prólogo, porque o prólogo realmente é épico, assim. A gente se sente voltando para a Terra-média, e não só isso, né? A gente se sente entrando numa obra de fantasia. Tá? E nesse sentido eles se aproximam muito do Tolkien, porque assim, a gente sabe que esse escritor inglês, ele praticamente criou o que a gente entende por alta fantasia, fantasia épica, fantasia moderna, né? Fantasia adulta, que ele próprio tinha a perspectiva de que a fantasia não era um gênero literário só para crianças, mas também para adultos, e que tinha um significado, um simbolismo muito grande para o mundo adulto, né? Então, quando a gente assiste esse prólogo, a gente se sente voltando para a Terra-média. Tá? Porque é épico, é fantástico, é maravilhoso, mas é rápido. Então, tem seus prós e tem seus contras. Seus contras. Tá? A partir desse prólogo, começa a apresentação de pelo menos 3 núcleos. Um núcleo que gravita ao redor de Galadriel e que está centrado especificamente em Lindon, que é justamente aquele lugar no qual grande parte dos elfos estava na Segunda Era. Tá? Em Lindon, a gente não encontra só Galadriel, mas também a gente é apresentado ao elfo Elrond, que tem uma relação muito próxima com Galadriel. Isso é bem interessante, eu estou gostando bastante de ver a amizade entre os dois, certo? Não encontra não só os dois, mas também Gil-galad, que é o rei na época, em Lindon, e Celebrimbor. E ao mencionar Celebrimbor, a gente também pode falar novamente do ritmo. Porque se por um lado o prólogo é extremamente rápido, objetivo e vai direto ao ponto, a história está sendo contada assim, em passos muito tranquilos. Celebrimbor, ele é apresentado no primeiro episódio, mas ele não fala nada. Ele não tem nenhuma fala, para vocês terem uma ideia. Ele não tem nenhuma fala. Isso pode incomodar também alguns que querem que o ritmo se acelere um pouco mais. Tá? Então, no núcleo ali que gravita ao redor de Galadriel, a gente tem Elrond, e pelo visto eles vão aprofundar nessa relação entre os dois. Eles vão se aprofundar na relação de amizade entre os dois. Nos livros, a gente sabe que Galadriel ela é futuramente sogra, né, de Elrond. É apresentado Gil-galad e Celebrimbor, certo? Em segundo lugar, é apresentado ali o núcleo dos Pés Peludos, com um protagonismo óbvio da Nori, né? Assim, a gente sabe que no Legendário os hobbits eles praticamente não aparecem na Segunda Era. Eles não aparecem na Segunda Era, né? Se nós temos o Hobbit, obviamente, e o Senhor dos Anéis com o protagonismo dos hobbits, a Segunda Era não é necessariamente assim, tá? E eu ainda estou dividido se eu queria ver ou não os Pés Peludos, que são uma espécie de ancestrais, né? Que são uma espécie de ancestrais dos hobbits. Eu não sei ao certo qual o papel que eles vão exercer ali. Contudo, a representação e a construção desse núcleo eu estou achando bem leve, é engraçada, é engraçada. A Nori, ela é bem interessante. Acho que ela está entregando mais do que o Frodo do Elijah Wood. Amo o Frodo do Elijah Wood, mas assim eu acho ele muito monótono em alguns momentos, até plano, né? Assim, o Sam é que traz elementos dramáticos e um pouco mais de profundidade. É um personagem, não vou dizer que necessariamente esférico, mas
ele ele tem mais cores do que o próprio Frodo, né? O Frodo tem pelo menos nas adaptações do Peter Jackson, né? Mas a Nori, eu tô achando ela bem interessante. Ela lembra o Frodo, mas ela não é necessariamente o Frodo. Ela é um pouco mais interessante, eu acho ela bem mais cativante do que o próprio Frodo. Tá? Então esse núcleo ali da Nori, que gravita ao redor da Nori, já mostrando que ela tem uma perspectiva de explorar, né? De explorar, e ela vai ter ali uma interação com o Homem Meteoro, né? Porque a gente já viu, isso não é nenhum spoiler, o Meteoro, a gente já viu em todos os trailers, em todas as imagens, um estranho, conhecido como estranho, ele chega num meteoro e justamente a Nori é a primeira personagem que tem contato com ele. Até o momento a gente não sabe quem é esse estranho. Inclusive, ele só aparece no final do primeiro episódio, então a gente não sabe nada sobre ele. Muita gente tem algumas teorias, algumas especulações, a gente pode trabalhar essas teorias, essas especulações mais para frente, mas até o momento a gente não sabe, porque assim, o que os roteiristas fizeram com o material original é imprevisível. Tá? Esse primeiro episódio já demonstra que essa adaptação é imprevisível. E talvez dê razão para muita gente um pouco mais conservadora em relação aos textos do Tolkien de dizer que isso é uma fanfic. Eu não sei. Eu não vou julgar. Tá? Eu só sei que a obra ela é grandiloquente do ponto de vista de produção. Assim, cada centavo foi muito bem gasto na produção da série, porque a série realmente ela é épica, ela é fantástica, ela é maravilhosa, a gente se sente voltando para a Terra-média. Mas o que eles vão fazer com o material original, legendário, eu não sei. Porque parece que estão andando por um caminho um pouco diferente. Tá? Porque, como eu disse, no prólogo apresentam Valinor, mas Valinor é apresentado de uma forma que eu tive certo desconforto. Eu não sei até que ponto é belíssimo, belíssimo, é lindo. A gente não imaginava que um dia nós veríamos Valinor num audiovisual, tá? É lindo. Aparecem as árvores, e isso também a gente já viu em outras imagens, né? Em outros trailers, também não é um spoiler, né? É belíssimo. Mas a forma como eles apresentaram, eu não sei até que ponto faz sentido dentro do legendário. Especialmente que Valinor ela tem um papel importante nas narrativas de Númenor. Tá? Vou parar por aqui, depois a gente comenta mais sobre isso. Então, quem é esse Strange, esse estranho, esse homem meteoro, a gente não sabe. Eu costumo dizer que, vou aborrecer muita gente com isso, eu costumo dizer que das raças da Terra-média, os hobbits são os que eu menos gosto. Sim. Não é necessariamente eu menos gostar, mas talvez não me identificar com aquilo. Claro, o simbolismo deles é poderoso. E nesse sentido simbólico é muito importante, especialmente dentro da obra do Tolkien. Porque eles representavam nada mais do que uma sociedade pré-industrial e são, de certa forma, uma crítica à modernidade e ao avanço urbano sobre uma vida mais simples, mais interiorana, mais caipira, não no sentido negativo, mas no sentido realmente de vida no campo, de vida no interior, né? De vida além e aquém das cidades grandes e de todo o seu furor, de toda a sua modernidade. Então, do ponto de vista simbólico, os hobbits realmente têm uma importância gigante na obra do Tolkien, certo? Então a gente acaba gostando desses personagens por causa desse sentido simbólico. Mas são a raça com a qual eu menos me identifico, né, como leitor. Mas eu sei da importância e eu gosto de vê-los na tela. Mas eu ainda não estou convencido do quanto eles são importantes na série. É o segundo núcleo. O primeiro é centrado na Galadriel. O segundo, centrado na Nori, essa pé peludo, certo? E o terceiro, dos Homens do Sul. A gente já falou em outros vídeos que os homens na cidade, na Segunda Era, desculpem, os homens, a gente já falou em outros vídeos que os homens na Segunda Era, eles estavam abandonados à sua própria sorte na Terra-média, certo? E realmente a série traz bastante essa condição de fragilidade, de vulnerabilidade dos homens, especialmente os homens ali no Sul. E mostra também, já é apresentado nesse núcleo dos homens do Sul, os principais personagens é Arondir, que é um elfo, e Bronwyn, que é uma mulher, e o seu filho Tel, certo? E a relação
amorosa, romântica entre Arondir e Bronwyn já é apresentada de cara pra gente, tá? Eu pensei que eles iriam construir essa relação um pouco de maneira um pouco mais parcimoniosa, mas não aconteceu. Ela já é entregue para nós ali praticamente pronta. Todos já sabem que existe um clima ali entre os dois, certo? Inclusive, é feito referência às duas grandes relações, aos dois grandes casais formados de elfos e de homens do Legendário, certo? Vocês vão encontrar isso. E é bem interessante para aqueles que conhecem a obra que essas apresentações desses detalhes. Volto a repetir, para quem não conhece, não importa. O pessoal vai entender a série, vai conseguir fruir dela, tá? Mas para aqueles que conhecem, você vai pegar ali alguns ganchos e algumas pistas, né? Inclusive, olhando para o prólogo, tem uma conversa justamente de Galadriel com seu irmão Firod, que é muito bonita a conversa sobre luz e trevas. Isso é muito Tolkiano, né? E não só isso. As ideias que estão presentes nesse diálogo, e a gente tem que prestar atenção nos diálogos, porque os diálogos são, às vezes, longos e profundos e simbólicos, cheios de simbolismo. Não só a Tolkien, mas também ao subtexto do Tolkien. Tá? Porque Tolkien ele era um erudito, que todo mundo sabe, um professor de Oxford, um grande filólogo, linguista, um homem extremamente culto, e a gente sabe que uma das suas leituras era justamente das leituras medievais dos filósofos gregos. E a gente vê muito de Platão ali naquela conversa. Né? Então a gente percebe não só o Tolkien falando sobre luz e trevas, mas também a gente percebe o leitor Tolkien de Platão ali. Isso é muito legal. Então, a relação entre Bronwyn e Arondir já é entregue para nós pronta, e ali estão todos os conflitos. Existe uma tensão interracial, que eu já vi crítico gringo falando que é esquisita para ele, mas para mim não é esquisita, porque quando a gente lê o Silmarillion, a gente já vê uma tensão interracial muito grande entre elfos e anãos, que é uma famosa polarização entre elfos e anãos, mas ali também a gente tem uma tensão entre elfos e os homens do sul, que são esses homens dispersos, né? Que são justamente os descendentes daqueles homens que lutaram junto com Morgoth. Tá? Então tem esse prólogo, a estrutura do episódio é basicamente isso. O prólogo e a apresentação desses três núcleos. Eu gostei muito, eu não vou me aventurar aqui, nem ter a presunção de dar uma nota. Eu fico incomodado com essa história de dar notas, porque assim, para você dar notas você tem que ter critérios. Eu, pessoalmente, Marcos, gostei muito do episódio. Gostei muito. Acho que está contando uma história que é bem tuquiana. Claro, volto a repetir, para aqueles um pouco mais puritanos em relação ao legendário, pode surgir alguns desconfortos. E a gente pode dedicar um outro vídeo para comentar justamente quais são, né, as diferenças entre a série, ou esse primeiro episódio especialmente, e o legendário, certo? Mas o que a gente viu até o momento, a gente está gostando. Não tem somente um episódio disponível lá na Prime Video, tem dois. E a gente também pretende lançar aqui uma análise do segundo episódio, não somente do segundo episódio, mas talvez também pretende falar um pouco sobre a abertura. A abertura é bem interessante e ela só aparece no segundo episódio, tá bom? Assim, e falando de abertura, a trilha tá maravilhosa. Muita gente não gostou porque, assim, o pessoal compara muito, e tá comparando muito, desde o anúncio, desde as primeiras imagens e vídeos, comparando a série com a adaptação do Peter Jackson. Existe uma relação? Existe, visual, estética, certo? Querendo ou não, são adaptações do mesmo universo, então é impossível que não haja afinidades entre elas. E muita gente também está comparando a trilha composta, produzida pelo Bear, da série Os Anéis de Poder, com a do Horror Shore, que todo mundo ama, que é épica, que é clássica, que é maravilhosa. Assim, acho que o Bear, ele conversa assim com o Horror Shore, mas ele tem um estilo próprio, obviamente, ele é um outro artista, ele é um outro músico, ele tem o seu próprio ouvido, a sua própria perspectiva. E essa trilha contextualizada, ela é maravilhosa, ela é linda, ela faz muito sentido, né? Para aqueles que gostam de trilha sonora como eu, ela faz muito sentido, certo? Essa foi a nossa análise. Assim, você que chegou até aqui, eu quero agradecer por você ter assistido, não só por você ter assistido, aqueles que têm assistido aos nossos vídeos. Eu quero convidá-lo não só a curtir, compartilhar esse vídeo, nos ajudar, né, a levar a palavra,
mas também a se inscrever. Falta pouco para a gente chegar aos 100 inscritos. O nosso livro, O Hobbit Anotado, está esperando um de vocês, né? Que a gente pretende, quando chegar a 100, a gente vai comemorar essa nossa meta, essa nossa meta, humilde meta, dando para um de vocês o livro Hobbit Anotado. Muito obrigado e até mais.